Deus, aleluia. É com gratidão e satisfação que eu estou aqui nessa manhã para poder passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu vejo que quando Ele coloca algo para que nós possamos ministrar, é porque Ele quer falar primeiro conosco e depois, amém. E depois que Ele fala com a gente tem essa transformação. A presença de Deus vem sobre a nossa vida e nós podemos passar o que Deus tem falado com a gente. Então eu vejo que quando o pregador vem aqui, quando o pastor vem, é porque Deus falou com ele tremendamente nessa passagem, e aí Ele quer passar isso para a igreja, para que a igreja também possa sentir aquilo que ele sentiu quando o Espírito Santo entregou a ele. Amém? Nós vamos falar sobre Atos no capítulo 3, versículo de 1 a 10. São tantas passagens lindas que existem na Bíblia, mas essa é uma das passagens que eu gosto demais, pelo fato de nós recebemos algo que nós pedimos, mas não sabíamos que estávamos pedindo. E de repente Deus vem e transforma grandes coisas para que a gente possa alcançar aquilo que você tinha pedido de repente há tempos atrás. Então, eu não sei se você tem dobrado o seu joelho, tem pedido algo ao Senhor, mas eu quero te dizer que há esperança ainda de você receber tudo aquilo que você depositou no altar dele. Amém? Atos 3, então, versículo 1 diz assim: certo dia à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. 2. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Repita comigo: nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que estava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, que este milagre, Pai, que foi acontecido há mais de 2000 anos atrás, possa também ser refletido nesta manhã, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Que o Senhor venha com o teu poder e a tua graça ministrar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, transformar, Pai, a nossa mente para aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Certo dia à tarde, 3 horas da tarde, Pedro estava indo para o templo, para a oração. Os judeus tinham essa característica de estar indo até o templo às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, para que eles pudessem estar entregando as suas orações ao Senhor. E naquele dia estava ali uma pessoa que nasceu coxo, que nasceu sem futuro, que nasceu amaldiçoado aos olhos do povo judeu, porque todo aquele que tinha um defeito físico era porque os pais haviam pecado ou algo havia acontecido. Então ele já era taxado de um monte de situações onde não era permitido a ele entrar dentro do templo, tanto é que ele ficava na porta do templo.
Não era permitido que ele concebesse uma família, não era permitido que ele trabalhasse pelas condições dele, ele não conseguia. Ele estava extremamente limitado a pedir esmola. A limitação dele ao nascer foi essa, imposta desde a sua nascença até o dia dessa tarde, de que ele apenas pediria esmola dependendo de outras pessoas. A dependência desse homem, imagine você se o povo ia até o templo orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o quanto ele não ouvia de orações, o quanto ele não tinha uma esperança de algo acontecer, mas com o passar dos anos, eu acredito que a esperança dele foi acabando, e só restou a ele estar pedindo esmola, estar pedindo algo para alguém. E aquele homem, que os amigos o levavam até esse portão, porque ele não podia andar, sempre dependeu dos outros para poder fazer algo. Quantas vezes nós não estamos dependentes dos outros para fazer alguma coisa? E às vezes a gente se acomoda. Nós dependemos de oração dos outros, nós dependemos das finanças dos outros, nós dependemos do trabalho do outro, nós dependemos às vezes do grupo de escola que faça o trabalho e coloque o meu nome ali. Eu me escondo atrás das tarefas na minha vida profissional, com outros fazendo por mim. Quantas vezes eu me escondo no meu casamento? Quantas vezes eu me escondo atrás de um namoro, para não ficar sozinho, para não ficar solitário, para que as minhas emoções possam depender de alguém, como se aquilo fosse a esperança de tudo o que eu podia ter na minha vida amorosa. E isso se reflete desde a hora que você está namorando até a hora que você casa. E essas dependências que nós nos acostumamos e nos acomodamos, elas são levadas da nossa vida em várias outras áreas, porque começa a fazer parte de cada um de nós nos acomodarmos na situação que estamos. Eu vejo que muitas coisas aconteceram nesse período onde houve essa pandemia. E muitas pessoas não se acomodaram, mas outras desistiram dos seus sonhos, colocando isso como um empecilho para os talentos que Deus tinha dado para ele. Mas houveram pessoas que cresceram tanto que podem estar hoje dando glórias a Deus pelo momento que viveram. Eu não sei quantos de vocês foi contagiado com o vírus, mas eu quero dizer uma coisa: se você está aqui hoje, aqui na igreja ou em casa, se você está com saúde e passou por isso, é porque o Senhor tem olhado para você de forma diferente. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem algo para fazer através da sua vida, para não te acomodar, para que você não fique acomodado com a situação, mas Ele te deu um sacode para que você entenda: filho, você é um vencedor. Eu ouço falando de mortes, e pouco se fala dos recuperados. São 7 milhões de recuperados. Eu e minha esposa somos um deles, nessa estatística. O mundo acaba olhando para as coisas ruins. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E tudo depende de como você olha. Pessoas nesse momento olharam essa situação como uma chance de poder fazer algo diferente e crescer. Às vezes se sentiram até pressionados, mas não desistiram. Outros se acomodaram e se esconderam, dependendo de outros. Nessa situação, esse homem não tinha o que fazer, ele nasceu coxo. Mas se nós trazermos isso para a nossa vida, em quantas áreas nós não estamos acomodados? Em quantas áreas de nossas vidas nós estamos estagnados, sem perspectiva, porque nós colocamos a culpa no periférico de tudo. Outro dia vieram me falar que o dólar estava muito alto. E eu perguntei: você recebe em dólar? Não. Você tem dólar em casa? Não.
Então qual é a sua preocupação com o dólar acima? Deus tem te suprido, querido. Deus não se importa se o dólar é alto ou se é baixo, se a bolsa vai crescer ou não vai crescer. Existem pessoas prosperando porque Deus está na vida delas. E você precisa ser uma dessas. Você precisa ser uma dessas pessoas que enxerga a Cristo diferente do que o mundo tem mostrado para nós. Quando o coxo viu Pedro e João se aproximando, ele olha para eles e pede uma esmola. É engraçado que na tradução real, essa palavra é tzedaká. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a tradução da palavra tzedaká para o português é esmola. E parece que esmola é algo de resto, né? Eu não sei se você já viu isso. Me dá uma esmola, é resto que você tem, é as moedinhas que você tem ali no seu bolso. Mas a palavra tzedaká, no seu original, ela significa muito mais do que isso, porque ela diz que é uma oferta de justiça. Esse homem não estava só pedindo esmola, ele estava pedindo uma oferta de justiça para a vida dele. Ele estava cansado de ficar todo aquele momento nessa situação. A tzedaká é essa oferta que o povo judeu, eu não sei se vocês já viram ou já entraram na casa de algum, eles têm uma sacolinha pregada na parede da entrada, escrita tzedaká. E toda a oferta que ele recebe, ou melhor, todo o rendimento que ele recebe fora da sua rotina de trabalho, ele vai lá e deposita isso naquela tzedaká. Apesar daquele prego estar pregado na parede, ele diz assim que não é o prego que sustenta a parede, mas o prego sustenta toda aquela casa, e não a parede sustentando aquele prego, por causa da oferta de justiça que ele deposita ali. E essa oferta, ele, uma vez por ano, ele entrega como uma oferta de justiça a alguém, algo que Deus colocou no seu coração. E essa tzedaká, essa oferta de justiça, eu acredito que foi o que esse coxo olhou para Pedro e João, chegando e se aproximando, e ele pede essa esmola, ele pede essa tzedaká, e eles ficam olhando firmemente para ele. E eu vejo que um trocar de olhares por algum tempo, e a resposta dele é: olhe para nós. E o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. E então Pedro pega e abre a sua boca e diz assim: olha, eu não tenho nenhum dinheiro. Naquela fração de segundos, a esperança de receber algo daqueles dois pelo coxo entrou em desânimo. Mas ele já estava acostumado com isso, porque não eram todos que davam uma esmola ou a tzedaká para ele ali. Era mais uma rotina da sua vida receber um não. E eu acredito que às vezes muito mais não do que sim. A esperança daquele coxo se esvazia de receber algo daquelas pessoas. A esperança de poder ter o sustento do seu dia para de noite comer algo havia acabado. Mas logo em seguida, ele diz: mas o que eu tenho, eu lhe dou. E eu penso que os olhos dele devem ter colocado duas interrogações. Eu peço dinheiro, você diz que não tem, e de repente você fala que aquilo que você tem, você vai me dar? O que você tem? Quando as pessoas olham nos seus olhos, o que você tem para oferecer a cada uma delas? Elas olham para você e se decepcionam porque pediram algo e você não consegue dar? Ou se enche de interrogação porque eles querem aquilo que você tem,
mas não sabem como pedir. O que é que você tem para oferecer a essas pessoas? Essas pessoas que estão passando por aflições nos seus relacionamentos, essas pessoas que estão passando por aflições no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu emocional, no seu psicológico. A resposta sua é: eu não tenho nada para te ajudar? Ou a sua resposta é: espera aí, aquilo que eu tenho eu quero compartilhar com você? Nós vamos encher as pessoas com alguma esperança, ou nós vamos esvaziar de vez a chance dela conhecer aquilo que nós conhecemos, que é Cristo Jesus? O que nós vamos fazer? E naquele momento, Pedro diz: pelo poder do nome de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aquele homem que estava acostumado a ficar na porta do templo, a ouvir as orações todo o tempo, a estar ali com aquelas pessoas, deve ter ficado olhando para ele e dizendo: o que você está falando? Eu sou coxo de nascença. E aí, o diagnóstico que o mundo oferece para a gente acaba aceitando, não crendo num milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Quando aparece alguma coisa nova para nós, nós ficamos olhando e observando e analisando tudo com o que o mundo já nos ofereceu e o que eu já ofereci para o mundo. Mas, e se nós mudarmos o nosso olhar para as ofertas que são feitas para nós todos os dias? E se nós começarmos a ter um olhar como Pedro teve nesse momento? Eu quero te oferecer algo que o mundo não pode te oferecer. Um poder que não está guardado numa bomba atômica, não está guardado dentro de um laboratório, não está guardado dentro de uma caixa forte. Eu quero te oferecer um poder que está acessível a todo mundo, que o aceite como único e suficiente Salvador. Eu quero te dar um poder onde essa situação que você se encontra vai ser transformada pelo que vai invadir a tua vida hoje. Eu quero oferecer para você um poder sobrenatural do que você não está acostumado a receber. Você já pensou se você chegasse assim e falasse isso para as pessoas que te procuram com dificuldades? Levanta e anda. E a cabeça daquele coxo se encheu de dúvidas. Esse cara está louco. Eu sou coxo de nascença. Eu estou aqui há 25 anos pedindo esmola. Todo mundo me conhece, sabe que eu não consigo andar. Eu dependo de pessoas me trazendo aqui todas as manhãs para que eu possa ter o que comer. Eu dependo de pessoas todos os dias aqui para que eu possa ter uma esperança de ter algo na minha casa amanhã. Mas Pedro não deixa ele ficar nessa dúvida. Pedro estende a sua mão. Em seguida, eu vou ler o 7 para vocês. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E o ajudou a se levantar. Nós temos que levar a palavra de Deus às pessoas e ajudá-las no quesito que elas estão passando por dificuldades. Nós temos que pegar na mão direita dessa pessoa e ajudá-la a levantar. Lição de moral o mundo dá. Acusação o diabo já faz. Alento, conselho, libertação, só Cristo dá. E é esse Cristo que você tem que levar dentro de você. É esse Cristo que você tem que levar para as pessoas que estão perdidas lá dentro.
Quantos de vocês, até mesmo familiares, não entraram em depressão, não entraram em fadiga emocional, em pensamentos negativos por estarem isolados do mundo, ou de estar contaminado com o que o mundo fala sobre o que nós estamos passando? Sobre guerras, sobre falta disso, falta daquilo. Há de se ver que no começo de tudo isso, os supermercados ficaram vazios. Todos dependendo do que o mundo oferece. Depois que passou essa agitação, todos começaram a buscar a Deus freneticamente. Nunca se orou tanto como nesses últimos 10 meses. Nunca teve tanta manifestação via online como nós tivemos nesses últimos 10 meses. E parece que o povo não aprende de que a única solução é você ter Cristo dentro da sua casa. E quando alguém te ajuda, quando você vê esperança na mão que é estendida por você, a pessoa enxerga um futuro diferente, ela vai deixar ser ajudada. E foi o que aconteceu com esse coxo. Ele disse assim: no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles andando e pulando e agradecendo a Deus. Queridos, esse homem experimenta sensações que ele nunca havia experimentado na sua vida. Ele fica de pé pela primeira vez na sua vida. Eu imagino quantas vezes a mãe e o pai desse jovem, ou dessa criança, quando ele era pequenininho, tentaram colocá-lo de pé e ele caía. E ele aprendeu que ele não conseguiria ficar de pé. E porque ele respondeu a um chamado: o poder que eu tenho em Cristo Jesus, eu te dou, levanta e anda. E quando foi estendida a mão, ele tentou levantar. Se ele sabia que a vida inteira, toda vez que ele tentava levantar, ele caía, por que não seria mais uma vez dele cair? Por que não seria outra vez ele cair no chão? Porque nos olhos de Pedro havia algo diferente. Na sua vida tem algo diferente do que o mundo tem, do que o mundo oferece. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que acende uma fagulha nos seus olhos e a pessoa enxerga: nesse eu posso confiar. E ele experimenta andar pela primeira vez. E a Bíblia fala que ele pula pela primeira vez. Um coxo andando e pulando. Numa tarde qualquer. Numa tarde onde ele não esperava nada. Numa tarde onde ele já estava quase terminando seu expediente, esperando alguém para ir buscá-lo e levá-lo de novo para onde ele ia. Nesse momento, Deus não restaura apenas o físico dele. Deus restaura a vida inteira dele. Ele pode entrar no templo, como todos os outros faziam. Ele adquiriu o poder casar. Ele adquiriu o poder trabalhar. Ele adquiriu o poder levar uma vida como os outros também levam. Porque uma pessoa se dispôs a estender a mão a essa pessoa e mostrar o poder de Jesus Cristo sobre ela. Uma pessoa. Pedro estendeu a mão e mudou a vida daquela pessoa. E não só dela. Eu fico imaginando seus pais, quando ele chega em casa, andando, atônico. Esse homem experimenta tudo novo. Ele pode constituir uma família, ele pode pedir emprego, ele pode ir para cima e para baixo, ele não vai mais depender dos outros para poder levá-lo. Ele começa a ter uma vida independente de outras pessoas, mas dependente do próprio Deus. Onde o próprio Deus o cura e o sara. Quando nós entregamos essa oferta,
essa tzedakah, essa esmola, como é traduzido. Hoje, nós que somos da nova aliança, não a igreja, mas da nova aliança com Cristo, nós levamos algo diferente dentro de nós. Essa tzedakah, onde eles tornam físico, grudado na parede num saquinho, nós levamos dentro de nós, na forma do Espírito Santo, para oferecer a todo instante. Eles precisam encher aquela sacolinha. A nossa sacolinha já está cheia, o tempo inteiro. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs da nossa vida, amém? E nós podemos distribuir essa esmola, essa oferta de justiça, essa tzedakah todo o tempo, toda hora em que você for procurado pedindo ajuda. Onde as pessoas podem ver o Espírito Santo dentro dos teus olhos e não ver uma decepção de tudo aquilo, ou um filme de tudo aquilo que passou todo o tempo na sua vida, de tentar levantar e cair, de tentar andar e cair. Quando você manifesta o poder de Deus na vida das pessoas, elas mudam. E eu sou prova disso. Quando Cristo foi apresentado na minha vida, eu mudei. E continuamos mudando porque cada vez mais o Espírito Santo quer endireitar as nossas veredas e nos levar a lugares novos. Nos transformar, não somente por fora, mas nos dar a dignidade de poder estar com Cristo todo o tempo. Você já imaginou que privilégio é esse? De você ter uma centelha do próprio Deus fluindo dentro de você. Através de uma entrega, o mundo inteiro tem acesso a essa fagulha, a essa centelha de esperança. E através de nós, que possuímos essa centelha, podemos acender outros candelabros que se encontram apagados hoje. Eu fico numa passagem que Cristo diz assim: vocês têm que sarar os enfermos, curar os doentes, ressuscitar os mortos. O TT saiu daqui hoje de manhã dizendo que estava indo para um velório. E essa passagem vem muito na minha mente. Será que nós podemos ressuscitar os mortos? Se nós olharmos para o que o mundo espera, é ir num velório e fazer esse morto voltar à vida. Mas o Cristo já disse que toda vez que você falar de Cristo para alguém, toda vez que alguém aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, Ele morre para o mundo e ressuscita para as coisas espirituais do Senhor. Você tem poder de ressuscitar as pessoas. Quantas você ressuscitou hoje ou quantas você vai ressuscitar? Nós precisamos ter ousadia, como Pedro teve, de dizer: olha, eu não tenho nada, nenhum dinheiro. De repente era o que a pessoa estava esperando. Você sacar um cartão e dizer para ele: olha, vai lá e paga a sua conta de luz, vai lá e paga a sua conta de água, vai lá e paga isso, vai lá e paga aquilo. E quando você fala: olha, eu não tenho nenhum dinheiro, as esperanças dele podem estar morrendo, mas eu quero te mostrar algo que mudou a minha vida e que pode mudar a sua. Um Cristo verdadeiro. Eu quero te ensinar a andar com Ele. Levanta e anda. E essa pessoa, sendo trazida para Cristo, por meio de pessoas que agem através da fé, que creem num único objetivo, na vida eterna, na salvação, e que os nossos celeiros serão abundantes e transbordantes, ele vai entender que aquilo que ele estava pedindo era tão pouco, que era tão pouco, comparado com o que Deus pode dar para aquele. Mas nós precisamos abrir a nossa boca para falar com eles. Nós precisamos nos entregar a Cristo, para que Ele possa fazer essa transformação, não só em nós, mas nos outros também. Sabe?
essa oferta de justiça que o Senhor tem por sermos fiéis àquilo que Ele nos oferece e nos dá, essa oferta de justiça está à disposição, a qualquer hora e a qualquer momento, para você receber e para você dar. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje. Qual é a justiça de Deus que precisa ser feita sobre a sua vida, ou sobre a área da sua casa, ou do seu trabalho, ou de onde você esteja, lá na escola. Mas eu creio que esse poder que Pedro deu a esse coxo, Ele pode dar para você hoje também. Nesse momento eu pediria que você fechasse os seus olhos e colocasse diante de Deus essa oferta que você precisa. Pedisse a Deus: Senhor, eu preciso de uma oferta. Essa oferta de justiça, essa esmola, esse poder que foi liberado a esse coxo, eu preciso para a minha vida e para a minha área e para áreas das minhas vidas também. Da minha família, do meu trabalho. Coloca agora. O que não é feito por fé é pecado. Coloca agora diante do Senhor as áreas que você precisa dessa oferta. Da área que você precisa ser mudada. Da área que você se sente um coxo e precisa ser levantado. Que precisa andar, pular e entrar dentro do templo e agradecer a Deus porque Ele tem feito. Abra o seu coração com o Senhor. Não sinta vergonha porque alguma área da sua vida é coxa ou é aleijada. Do mesmo jeito que Deus fez essa pessoa andar, do mesmo jeito que a mão ressequida cresceu, Deus pode ajustar a sua vida, a área da sua vida, em qualquer situação, para que você possa ver a glória do Senhor sobre a sua casa. Abre o teu coração de verdade com o Senhor. E se você terminou de colocar isso para Deus, eu queria que você ficasse de pé. E eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Pai, hoje nós colocamos diante da porta formosa, Pai, na mesma situação que aquele coxo se encontrava, nós nos humilhamos ao Senhor e colocamos as áreas das nossas vidas que estão mancas, Pai. Nós colocamos agora, Senhor, no teu altar, pedindo que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer o poder para transformar a área que está necessitada em nossas vidas. Me ajuda, Pai, a entender os meus filhos, a entender a minha esposa, o meu marido, a entender, Pai, os relacionamentos que o Senhor tem colocado em minha vida. Arruma a minha vida social, arruma o meu trabalho, a minha empresa. Traz harmonia para qualquer lugar que eu esteja andando. Transforma, Pai, o que é trevas em bênção. Aquilo que está morto, como o Senhor faz florescer o vale do Negueb, que o Senhor faça florescer a minha casa. Se o meu filho está entregue nas drogas, Pai, tira ele de lá. Traz ele de volta, Pai, para o lugar onde ele nunca devia ter saído, que é nos braços do Pai. Se é álcool, Pai, transforma, tira, dá nojo para ele, Pai, de tudo aquilo que tem cercado ele. Se são as más companhias, Pai, afasta, Pai, essas companhias dele. Tira ele do meio, tira ele de circulação, traz ele para perto do Pai. Se é minha vida financeira, me dá orientação, Pai, para que eu possa ir em frente, Pai, acertar tudo que eu tenho para trás, para que eu possa ter verdadeiramente nova vida em tudo aquilo que eu fizer. Se é na minha vida sentimental, Pai, preenche esse vazio que eu possa ter.
Que as minhas emoções sejam equilibradas. Que as minhas emoções estejam verdadeiramente, Pai, alinhadas com a Tua palavra. Eu não quero depender de emoções que outros tragam para mim. Eu quero depender, Pai, das emoções que o Senhor traz para mim, daquilo que o Senhor coloca no meu coração, daquilo que o Senhor traz, Pai, ao meu pensamento. Arruma minha vida estudantil, arruma minha vida amorosa, arruma minha casa. Transforma tudo, Pai, em bênção.